uma carta tremenda de lições muito profundas. E que eu acredito que o Senhor irá fazer coisas poderosas nas nossas vidas através desses ensinos. Então vamos abrir em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos explicando. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade e pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que me importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Irmão, o capítulo 1 já é lindo, né? O capítulo 1 já é algo muito profundo. A gente percebe que Paulo tinha um carinho especial por eles, pelos filipenses. Mas, de maneira introdutória, né, eu quero trazer logo algumas informações a respeito dessa carta, né, a respeito do contexto, para a gente ir se habituando com algumas coisas que vão aparecer no decorrer desses estudos, da leitura. Eu tento frisar muito a importância de nós procurarmos entender o porquê que o escritor falou ou escreveu algumas coisas. A gente buscar o porquê que Paulo fala algumas coisas, ou porquê que alguns dos outros apóstolos que escreveram fala de determinadas coisas, ensina determinados princípios. Porque se a gente vai atrás e entende o porquê, se torna muito mais profundo para nós o entendimento. Estudando Efésios, nós comentamos, o irmão Rubens, por exemplo, o missionário Rubens trouxe a informação de que a orfandade era muito presente para os Efésios. E por isso que Paulo vai usar muito a questão da paternidade escrevendo aos Efésios, porque para eles era muito mais profundo do que falar de outra coisa. Aqui para os filipenses vai também aparecer peculiaridades e tem muito a ver com o contexto. Então, saber o motivo da escrita de Paulo é importante, porque vai fazer para nós ter uma noção da importância dos seus escritos para aquela comunidade. Amém? Então é como se fosse uma evocação de um sentido mais palpável para nós. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem prático. Se tem algum irmão no nosso meio que sofreu muito mais em uma determinada área da sua vida,
certas ministrações vão ter um impacto maior na vida dela. Certas ministrações vai vir e vai impactar muito mais profundamente do que outras. Se o problema de outro irmão tem mais a ver porque a questão de saúde é muito mais carente, se a gente traz um sermão falando de cura, é muito mais esperançoso para aquele que sofre muito mais com a saúde. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque os escritos, as cartas, principalmente do Novo Testamento, que a maior parte, o maior número de livros são cartas pastorais, elas vão trazer essas características. Principalmente Paulo, que conhecia mais a situação das igrejas que ele fundou. Amém? E aqui em Filipenses vai ter essas coisas. A gente vai perceber que Paulo, ele enfatiza muito mais algumas coisas do que outras. Amém? Então assim, de maneira introdutória, vamos entender. Vamos entender primeiro a questão da cidade de Filipos. A cidade de Filipos é uma homenagem a Filipe, tá? Ele tinha um parentesco com o imperador. Jesus, mexi no negócio aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Então, a cidade de Filipos, ela tem uma peculiaridade. Ela ficava numa estrada, isso é só questão de informações, tá? Que tinha uma posição favorável para ele. Ao contrário de Éfeso, né? Ao contrário de Corinto, ao contrário de outras cidades que eram portuárias, Filipos não era uma cidade portuária. Estava à margem de um rio, me falha o nome aqui agora, não me recordo, mas não era uma cidade portuária. Porém, tinha uma vantagem. Era a porta de entrada da Macedônia. Amém? Então, se Éfeso era considerada uma das principais cidades da Macedônia por ser portuária, Filipos era uma cidade importante por ser a porta de entrada ou saída, mas principalmente da entrada. É como se, vamos imaginar, nós temos São Luís, que é um porto, e nós temos muitas cargas que vêm do sul do país em direção a São Luís para poder sair. Então, se nós pensarmos em cargas que vêm pelo estado do Piauí, Timon seria como Filipos, a porta de entrada para poder depois chegar em Éfeso, ou também o contrário, importação chega no porto e para entrar para o restante do continente teria que passar por Filipos. E ela ficava numa das principais vias que dava acesso ao continente. Então, por que eu estou falando isso? Isso dava vantagens para quem morava em Filipos. Filipos tinha certos privilégios políticos, né? Depois que ela se tornou uma colônia romana, que antigamente era como é que eu posso dizer, uma colônia judaica, mas depois se tornou uma colônia romana. Acho que no ano de 61 ou ano 31 depois de Cristo. Amém? Outra coisa que atraía, o que fez Roma ter interesse em Filipos, era
a extração de ouro, o minério de ouro. Filipos era importante economicamente porque lá minerava ouro. Amém? Isso é só informaçõezinhas básicas. Outra coisa que a gente precisa entender: por que Paulo escreve a carta aos Filipenses? Por quê? Ao contrário das cartas que nós já estudamos, Gálatas e Efésios, Paulo escreve por um motivo diferente. Por exemplo, aos Gálatas ele escreve porque ele ficou sabendo que os Gálatas estavam se desviando dos princípios do Evangelho. Vocês lembram? Paulo até diz o seguinte: muito me admiro eu que tão depressa vocês esqueceram da palavra que foi pregada a vocês. E outra, ele também escreve para fortalecer os Gálatas contra os ensinamentos dos judaizantes. Com os Efésios, da mesma maneira, tem um certo viés de combate doutrinário quando Paulo escreve aos Efésios. Existe muito aquele interesse de ensinar uma doutrina para eles poderem se defender dos ensinos judaizantes também em Éfeso. E para suportar, que aí a gente vai ver lá já mais para o final, as pressões que os efésios estavam sofrendo, porque tinham pressões germânicas, pressões romanas, pressões gregas e pressões judaicas contra o cristianismo lá. Amém? Mas aos Filipenses, a motivação de Paulo ao escrever para eles é outra e totalmente diferente. Tal que, essa é uma informação importante de vocês captarem, Paulo não vai dedicar muito tempo a ideias doutrinárias em Filipenses. Paulo não vai trazer nada que seja doutrinário. Paulo não vai ensinar, não vai ter a preocupação de estar alertando ou ensinando certos princípios para combater falsos mestres. Ao contrário das cartas que nós já estudamos, ele não vai se preocupar com isso. O motivo de Paulo escrever aos Filipenses não vem de uma fundamentação doutrinária. Não. Por que Paulo escreve aos Filipenses? Primeiro, porque Paulo estava agradecendo por uma colaboração que os Filipenses mandou pela terceira vez a Paulo. Amém? Uma das razões de Paulo estar escrevendo para os Filipenses é em agradecimento aos mantimentos e donativos que os Filipenses mandaram para ele. Amém? Primeiro. O segundo, para dar notícias de Epafrodito. Epafrodito, olha só, essas informações é interessante. Trazer para anotar. Epafrodito foi quem levou a oferta para Paulo. Amém? E o que aconteceu? Epafrodito adoeceu e quase morreu. Então, a segunda razão provável de Paulo ter escrito é dar notícias de Epafrodito e dizer: olha, nós vamos mandar ele de volta para vocês se alegrarem. A gente vai chegar nessa parte. Amém? E o terceiro motivo é a recomendação de Timóteo aos Filipenses. Paulo iria enviar Timóteo para estar com os Filipenses enquanto Paulo estava preso. Porque Paulo escreve 4 cartas estando preso em Roma. E uma delas é Filipenses. Amém? Ele escreveu, se não me engano, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon.
e Filipenses, estando preso. Amém? Outra informaçãozinha interessante é a 8ª carta de Paulo, escrita, né? Foi a 8ª carta que hoje nós temos. Pode ter havido mais, por exemplo, Coríntios, né? Nós temos 1º e 2º Coríntios, mas existem linhas de pesquisas que apontam que Paulo, que 1º Coríntios que nós temos na Bíblia não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Então é só informação. Então é possível que Paulo já tivesse escrito outra ou outras cartas aos Coríntios, mas nunca foi encontrado. Existem alguns vestígios na escrita que indicam que ele já tinha falado ou escrito alguma coisa antes, tá? Então Filipenses é a 8ª carta. E então a gente já viu que o motivo com que Paulo escreve aos Filipenses não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com o que a gente vai chamar de apologia, não é defesa. Ele não está fazendo nenhuma defesa do Evangelho ou ensinando os filipenses a defender o Evangelho. Nós não vamos encontrar isso. Vamos encontrar em Filipenses alguns alertas, mas muito tímidos. E a gente vai chegar lá. Amém? Mais outra informação, né, para a gente poder entrar um pouco mais no texto. Filipenses, a igreja dos Filipenses é a primeira igreja europeia. Amém? A primeira igreja que foi fundada em território europeu é a igreja dos Filipenses. E quando foi que ela foi fundada, pastor? Na segunda viagem missionária de Paulo, em que ele estava indo para a Ásia Menor, e aí ele foi impedido pelo Espírito, lá em Atos. Não me lembro o capítulo, mas em Atos, mas você vai se lembrar que ele disse: olha, eu fui impedido pelo Espírito. E aí ele dormiu, e dormindo ele viu um homem macedônio dizendo: desce a Macedônia. Vocês lembram disso aí? Então ele obedeceu e foi para Macedônia. E o interessante é que a primeira cidade da Macedônia, Filipos. E lá ele prega. E quem se converte em Filipos? Lídia, a vendedora de púrpura. Em outro momento, Paulo e Silas preso, Atos também. E lá os irmãos orando por Paulo, e eles cantando à noite, vem aquele terremoto, se liberta, abre as cadeias ali. O soldado romano percebe que a cadeia está toda aberta, pega a espada para se matar, e Paulo: não, nós estamos aqui, nós não fugimos. E ali se converteu o soldado, tanto o soldado como toda a família dele. Então provavelmente nesse ponto nasce a igreja dos Filipenses. Amém? É só aprendizado logo, é só informação. Então, para vocês verem como tudo se alinha. Então, a igreja dos Filipenses é a primeira igreja europeia. Então, é um ponto-chave, olha só, e aqui eu vou abrir um parênteses. A importância que é a igreja ou alguém se mover pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Se a gente não se preocupa em se mover direcionado pelo Espírito, a gente vai andar à toa. Já pensou se Paulo não obedece à voz do Espírito e vai para a Ásia Menor e não fosse para a Macedônia? A Europa poderia ter tido muito mais dificuldade de ter sido alcançada pelo Evangelho, já que Filipos é como se fosse, naquele contexto histórico, a porta de entrada para a Europa.
Amém? Então, como Paulo escuta o Espírito e vai para Macedônia, lá ele prega o Evangelho, pessoas se convertem e uma igreja é estabelecida. Amém? Então vamos para o texto. Se eu for me lembrando de mais informações, eu trago aqui para vocês. Deixa eu botar aqui mais para frente. Vamos para o texto. Tem algumas coisas interessantes logo no começo, né? Por exemplo, se nós formos para os Gálatas, se eu não me engano, no começo Paulo vai se intitular apóstolo. E no primeiro capítulo, que para quem lembra, Paulo aproveita o primeiro capítulo para defender o seu apostolado. Não é isso? Porque os judeus estavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo. Então Paulo já diz, olha, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, na abertura. Olha a abordagem totalmente diferente de Paulo aos Filipenses. Eu e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então Paulo agora com os Filipenses, ele não precisa impor ou afirmar o seu ministério. Por isso que ele vai dizer, eu e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos. E santos aqui, irmãos, não tem a ver em nada com canonização. Tá? Paulo, era muito comum os fiéis, né, os crentes, serem chamados de santos. Mas o contexto de canonização ou santificação de homens, né, São Pedro, São Paulo, São Tadeu, Santo Agostinho, essa ideia ela vai surgir de outras coisas, que depois eu explico para vocês. Tá bom? De onde foi que nasceu a ideia dos santos, as imagens, os padroeiros. Depois eu posso explicar isso aí para vocês, de onde foi que surgiu isso aí. Mas o sentido que Paulo está dizendo aqui aos santos, a todos os santos, ele está falando de pessoas que são separadas para Deus. Dizer que uma pessoa é santa não significa que ela seja perfeita, sem pecados. Mas ela é alguém que resolveu se separar do mundo e dedicar-se ao serviço do Senhor. Amém? Isso é uma coisa importante a respeito, logo dessa abertura da saudação. Né? A diferença que Paulo faz na saudação e a quem ele está endereçando. Aos que são consagrados, no sentido de separados para Deus. E o que é que também essa abertura revela? Ela revela que já existia uma igreja bem estabelecida em Filipos. Esse primeiro versículo, esse primeiro versículo já mostra tudo isso. Eu consigo definir que havia uma igreja já fundada e bem estabelecida em Filipos. Por quê? Porque Paulo vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O bispo aqui era um líder maior daquela comunidade. E se havia um bispo, significava que havia outros pastores, outros presbíteros. Então nós não estamos mais falando de uma igreja de começo de estrada, mas uma igreja já bem estabelecida, que tinha vários presbíteros, vários pastores, um bispo, ele fala bispos, né? Bispos e diáconos. Diáconos, quem são os diáconos? São os auxiliares, amém? Então a gente já consegue ter essas informações. Vamos para frente.
Nessa segunda sessão, que vai do versículo 3 ao 9, Paulo ele vai se dedicar a expressar a sua afeição aos filipenses. Tá? E aí eu não vou ler de novo, mas a gente vai perceber que Paulo vai fazer algumas declarações diferenciadas. Por exemplo, no versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Outra coisa, Deus, versículo 8, Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com profunda afeição. Agora, um detalhe aqui, irmãos, que a gente deve compreender. Paulo tem esse cuidado, olha só, porque a gente pode ser levado a pensar o seguinte: se Paulo escreveu aos filipenses para agradecer a uma oferta que eles mandaram, e Paulo também cita duas outras ofertas anteriores que eles também mandaram para Paulo, se ele está agradecendo, e Paulo bem que está dizendo, olha, eu tenho uma afeição profunda por vocês, se a gente leva de um modo mais superficial, nós podemos pensar que ele está agradecendo por causa da oferta. Mas não é. E Paulo fala disso. Aonde? No versículo 4. Eu oro por vocês e sempre me lembro, toda vez que eu oro por vocês, eu oro com alegria, porque vocês têm cooperado com o Evangelho. Então a alegria de Paulo aqui, em relação aos filipenses, é porque os filipenses não medem esforços para cooperar com a propagação do Evangelho. E uma forma que eles demonstraram isso é mandando ofertas para Paulo. Amém? Porque Paulo era o principal pregador daquela época. Havia outros, mas Paulo se destacou. Até hoje é considerado o maior missionário de todos os tempos. Foi Paulo. Amém? Conhecido, né? Pode ser que tenha outros que realmente fizeram obras ainda maiores do que Paulo, mas não foram conhecidos, tá? Então aqui a gente deve destacar. Então eu devo entender que a igreja dos filipenses era uma igreja com o coração, como é que eu posso dizer, completamente dado à causa do Evangelho. Amém? E essa característica fazia com que Paulo tivesse um carinho especial com eles. Presta atenção. Se eu não me engano, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar de coleta. Acho que no finalzinho do capítulo 12. Ou é 8, se eu não me engano. Aos Coríntios também ele vai falar de coleta. E os coríntios também faziam coleta e mandavam a Paulo. Mas mesmo assim, Paulo não escreve com tanta afeição um agradecimento aos coríntios. Por quê, pastor? Se você for ler Coríntios, e um dos motivos de Paulo escrever aos Coríntios é porque os coríntios estavam duvidando dele também. Amém? E os filipenses não. Pelo contrário, de boa vontade, eles cooperavam com o Evangelho. A questão é o valor financeiro? Não, a questão é a facilitação que eles proporcionavam com ajudas financeiras para Paulo e quem estava com Paulo pregar o Evangelho. E essa é a razão de Paulo sempre lembrar dos filipenses com alegria. Amém? Inclusive no versículo 9, Paulo vai fazer uma oração por eles, dizendo que o amor de vocês aumente cada vez mais. Ele está falando, que amor é esse? Amor a Paulo? Não, amor ao Evangelho. Amém?
E aí ele diz, em conhecimento e em toda percepção. Essa percepção aqui ele está falando de discernimento, né? De leitura, de entendimento. Para discernirem o que é melhor. Olha, irmão, o que eu percebo aqui nesse versículo? É que a igreja dos Filipenses era uma igreja madura. Mais um fato que aponta para uma igreja bem estabelecida. É Paulo dizer aqui, olha, eu oro para que o amor de vocês pelo Evangelho aumente em conhecimento e discernimento, né, ou percepção, para vocês mesmos discernirem o que é melhor. Isso aqui é um tipo de comportamento de Paulo diferente em relação às outras cartas que ele escreveu, irmão. Nas outras cartas, a gente vai ver muito mais Paulo dizendo, façam assim. Sim ou não? Efésios mesmo, o último capítulo que nós lemos, que foi o missionário Francisco, né? Prefere Chesco, né? Falou, ele trouxe Paulo dizendo, olha, se comportem, se submetam às autoridades. Maridos, a questão da mulher ser submissa também, os deveres familiares, os deveres civis. Então Paulo dizendo, façam. Da mesma maneira vai ser dito aos coríntios, vocês se reúnem para ceiar, não a ceia do Senhor, mas a de vocês. Então, portanto, quando se juntarem para ceiar, façam assim. Aqui não, aqui Paulo está dizendo, eu oro para que vocês mesmos tenham discernimento do que é melhor. É diferente ou não é, irmão? Interessante que Paulo ele não vai trazer esse tom, como é que eu posso dizer? Imperativo, dizer façam. Não, ele vai dizer, olha, eu confio que vocês têm maturidade suficiente para buscarem no Senhor o que é certo, o que é correto. E está bem aqui na oração de Paulo. E aí ele vai completar, afim, aí tem essa razão, escolham o que é melhor. Mas vocês devem ter uma coisa em mente, uma finalidade, de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então perceba, Paulo não está dizendo nenhuma diretriz aqui para eles serem puros ou irrepreensíveis. Sinal de que mostra que eles já sabiam a pureza do Evangelho, o que era ser puro a partir da perspectiva do Evangelho e o que era ser irrepreensível a partir da perspectiva dos ensinamentos dos apóstolos. Então decidam o que é melhor. A única coisa que vocês devem se atentar, as únicas, é que sejam puros e sejam irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que é que isso mostra? Existe uma finalidade da nossa pureza e da nossa irrepreensível, como é que eu posso dizer, meu Deus? Fugiu a palavra. De ser irrepreensíveis. Qual é a finalidade disso? É glória própria, é vanglória, é eu dizer, olha, eu sou irrepreensível. Ou eu querer me gabar de que eu sou puro, eu sou sem pecado. Não. A razão de nós tentarmos viver ao máximo uma vida pura, uma vida sem mácula, é para glorificar a Deus. E só existe uma forma de a gente alcançar isso. Tudo está nesse texto aqui, irmão. Qual? Através de Cristo. Onde é que surgem os frutos que Paulo está dizendo aqui? De justiça, fruto que vem por meio de Jesus para a glória de Deus. Amém? Então os frutos que nós apresentarmos não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Amém?
Então, depois disso, nós vamos para a outra sessão. E aqui eu vou falar de algo que eu acredito. Amém, irmãos? Antes de ir para a sessão. Se nós formos perceber, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, só nessa leitura que nós temos, que nós fizemos aqui do primeiro capítulo, a palavra, ou derivados da palavra alegria, apareceu várias vezes. Me alegro quando oro por vocês. Quando lembro de vocês é com alegria. Espero que eu não seja morto para a alegria de vocês. Me alegro com a prisão, porque o evangelho está sendo pregado. E isso é motivo de alegria. Está dando para entender? Então, a carta aos Filipenses, na minha teoria, tá? Eu estou falando de uma teoria minha, apesar de já ter algum fundamento de outras pessoas, ela é de alegria mútua, porque eles estavam, e a gente viu no último versículo, passando por dificuldades no meio que eles estavam. Tribulações, por assim dizer. Amém? E essa sessão aqui, do versículo 12 até o 30, que já é a parte final do capítulo, é Paulo mostrando a sua alegria, apesar da sua situação de prisão. E a minha teoria é para tentar manter os filipenses alegres e motivados para o evangelho, porque estavam passando por situações parecidas. Eles, apesar de já ter sido uma igreja bem estabelecida, talvez uma igreja popular, eles estavam começando a sofrer pressões por parte dos judeus, mas não era tanto. Mas ele ainda faz um alerta lá na frente, e possivelmente também algumas pressões romanas. Então Paulo, nessa sessão aqui, ele vai tentar, não é tentar, ele vai escrever com o intuito de dizer, cara, qualquer sofrimento que vier sobre vocês, não é motivo de tristeza, pelo contrário, é de alegria. E aí uma vez eu vi o Leandro Carnal falar algo interessante. Ele disse, gente, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, apesar de que eu não creio, porque ele é ateu, né? Mas eu acho admirável alguém como Paulo, que vai escrever, olha, se você for preso, morto, é motivo de alegria. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Então assim, a carta aos Filipenses tem um propósito maior. O que? Gerar alegria nos filipenses em ser cristãos. Amém? Para mim, o objetivo maior de Paulo escrever aos Filipenses é gerar a alegria de ser crente. Então isso a gente deve tomar para nós essas palavras. E no primeiro momento, ele vai explicar, dizendo o seguinte, olha, quero que saibam, olha só, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que é que mostra aqui? É que ele sabia de uma preocupação dos filipenses em relação ao que havia acontecido com ele. Apesar de que nesse momento ele não deixa claro, mas enquanto ele estava em Filipos, ele foi preso, por exemplo. Amém? E depois que ele foi liberto, eu acredito que imediatamente ele saiu para pregar em outras cidades. Então, pode ser que aqui ele esteja falando ao que aconteceu com ele lá em Filipos, como ele também pode dizer, olha, o que me aconteceu, essa minha prisão aqui, tá? Mas o que é fato é que ele sabia da profunda preocupação dos filipenses em relação a ele.
E o intuito dele aqui nesse começo de sessão é dizer, olha, não se preocupem. Apesar de ter acontecido isso, havia um propósito de Deus por trás disso. Qual? O evangelho ser propagado. E aí ele falou, olha, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aqui eu vou lançar uma outra tese, depois eu vou estudar melhor a respeito disso. Mas já é baseado em algumas informações que eu tenho. Eu trouxe uma informação nos estudos passados que os judeus buscavam acusar Paulo de motim. Já que não representava um perigo para o Império Romano a pregação de Paulo em si, tá? Representava muito mais perigo para os judeus. Os judeus é quem mais se preocupava. Então, o maior embate de Paulo era contra os judeus. O que acontece? Os judeus tentavam acusar Paulo de ser um perigo, uma ameaça ao Império Romano. Amém? É tão tal que Paulo foi preso, como nas últimas vezes, quando ele foi condenado à morte, como ser um dos cabeças do grande incêndio de Roma. Por isso ele foi condenado à morte, porque ele foi preso como um dos mentores do atentado a Roma que queimou praticamente mais da metade da cidade no tempo de Nero. Amém? Então o que ele está dizendo, olha, o que aconteceu comigo, a minha prisão, e aí eu não sei, vou dizer qual, eu não vou afirmar qual das prisões, dizendo, não se preocupem, porque através daquela prisão, tornou-se conhecido de que eu estou preso, não porque eu sou um inimigo do imperador, não porque eu sou um inimigo do Império Romano, mas eu estou aqui porque eu prego a Cristo, e eu fui caluniado pelos judeus. Amém? Eu estou parafraseando, irmãos. Eu estou tentando fazer, olha só o que eu estou fazendo. Eu peguei esse trecho aqui e estou adicionando outras informações e fazendo relações com ela. Amém? E aí já serve para vocês ver como é que a gente pode ler a Escritura. A gente vai ler outras coisas, ler outros livros e capta a informação e a gente tenta cruzar essas informações. Amém? Porque Paulo está dizendo bem aqui no texto, olha, o que aconteceu comigo serviu para se tornar evidente, e a todos, não só a guarda, e a todos os que estavam ali, que eu estou preso por causa de Cristo. Não é porque eu sou um criminoso, não é porque eu sou um terrorista contra o império, mas é porque eu prego a Jesus. Amém? E isso, qual era a vantagem disso para o evangelho, irmãos? Paulo está preso e ele demonstrar, mesmo preso, que ele estava preso não porque era um terrorista, era de mostrar o amor de Jesus para os que estavam presos. E também Paulo tinha uma missão de vida que ficou muito clara, o que? Pregar para as autoridades romanas, e isso aconteceu no final da sua vida. Amém? Então ele, nesse primeiro momento, ele tenta despreocupar os filipenses. E aqui tem um outro trecho que é interessante. O que? Ele disse, olha, existe uma galera aí, é verdade, que existe um problema aí a respeito de quem prega o evangelho. Uns pregam por inveja, né? Porque como eu tenho, vamos dizer assim, tentando contextualizar, Paulo, como eu sou famoso na pregação do evangelho, não no sentido de vanglória, mas como eu sou muito conhecido por causa da pregação do evangelho, alguns pregam para tentar ser como eu, por inveja. Outros pregam de boa vontade. E é verdade, acontece isso.
E também é verdade que os que pregam por inveja, pregam porque querem me atingir, porque eu estou preso. Mas a verdade é que isso para mim não importa. Sendo por paz ou por contenda, por motivos verdadeiros ou não, seja para tentar me ofender, seja por qualquer coisa, eu me alegro do mesmo jeito. Por quê? Porque Cristo está sendo pregado. Então, mais uma tentativa de Paulo fortalecer os filipenses a respeito do Evangelho. Eu estou sofrendo, eu estou preso, eu estou sendo pressionado de todos os lados, mas ainda assim, para mim, é motivo de alegria. E qual é a raiz dessa alegria? O Evangelho. E eu me convenço disso, desses argumentos de Paulo, a respeito de uma coisa, irmãos. É Paulo mostrando para os filipenses o valor do Evangelho. É Paulo tentar fortalecer ainda mais as pessoas a valorizarem o Evangelho, a pregação sobre Jesus. Coisa que a gente não faz tanto hoje. E Paulo está dizendo, olha, eu posso estar na situação mais crítica, mas o que para mim importa é a pregação do Evangelho, é pregar a Cristo. E o que me faz pensar nisso, irmãos? Esses argumentos aqui, por exemplo, Paulo se alegrou com a oferta dos filipenses por conta do valor? Não, porque as ofertas viabilizavam a pregação do Evangelho. Amém? A prisão de Paulo era motivo de alegria para ele. Por quê? Porque a prisão dele ocasionou, deu oportunidade para que os soldados, as autoridades romanas, começassem a conhecer o Evangelho. E aqui a alegria do Paulo em que mais igrejas, mais pregadores surgissem, não era porque iria dar mais retorno financeiro ou coisa parecida, não. É porque o Cristo estava sendo pregado. Amém? E aí no versículo, ele ainda termina o versículo 18 dizendo, de fato, continuarei a alegrar-me. Alegria de novo. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, tudo o que acontecer comigo é motivo de alegria. Na minha tese, na minha imaginação aqui, entendendo mais ou menos como funciona a escrita do Paulo, esses argumentos que ele está dizendo, olha, eu me alegro, como é que eu posso dizer? É uma introdução, é um prelúdio para dizer, então, se alegrem vocês também. Olhem para mim, olhem para a minha condição. Hoje estou preso, pessoas me difamando, humilhado de certa forma, mas eu me alegro, porque a minha alegria não está baseada na minha condição pessoal. Irmão, isso aqui é uma lição muito profunda para nós. Como assim, pastor? Porque o que dita a nossa alegria, a nossa felicidade, motivação de viver é a nossa condição. Se eu tenho dinheiro, eita, estou bem, tenho motivo de me alegrar. Se em casa está tudo bem, se eu estou trabalhando, se eu estou comendo direitinho, motivo de alegria. Beleza. E se faltar, a gente vai continuar alegre? Não. Naturalmente não. E pelo que eu conheço da cultura da igreja atual, não. Por quê?
Porque a nossa alegria não está baseada no Evangelho. Está baseada na minha condição pessoal. Se eu me frustro, eu fico triste. E logo não quero ir mais para a igreja. Se eu perco o emprego, eu me frustro, eu me entristeço. E logo não quero mais vir para a igreja. Se eu brigo com uma esposa, com o marido, logo me entristeço e deixo de congregar. É o comportamento que eu mais vejo. Sim ou não? Isso só acontece porque a alegria dos crentes hoje não está no Evangelho, não está em Cristo. Está na sua condição pessoal. E aí Paulo está dizendo aqui, isso é massa demais, cara. Onde foi que eu li aqui? O importante, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E antes, falando dessa questão, Cristo está sendo pregado, Ele é a minha alegria. Amém? E depois ele vai voltar para essa tese mais na frente, tá? Aqui ele vai ainda também em questão, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de que sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmão, isso aqui, se a gente conseguir trazer essa convicção de Paulo, eu não vou dizer igual, irmão, porque Paulo, é outra história. Nós não seremos, em hipótese alguma, semelhantes a Paulo, tá? Por quê, pastor? Porque ele era um apóstolo, de fato, Embora eu creia, só abrir um parênteses aqui, embora eu creia que ainda hoje existam apóstolos, nunca, nenhum dos que existem hoje, que na minha forma de acreditar, são iguais aos apóstolos do Cordeiro. Amém? Nunca. Nunca. Assim como acredito que existem profetas hoje, nunca serão como os profetas do Antigo Testamento e nem aos profetas dos fundamentos, porque os fundamentos da igreja foram lançados a partir dos apóstolos e dos profetas daquele tempo. Amém? Então é só eu acredito que ainda hoje existam profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas, mas eles nunca serão parecidos com os apóstolos do Cordeiro. Amém? Então, se Paulo, se a gente conseguir trazer esse sentimento de Paulo em dizer, cara, tipo assim, eu não vou ficar triste, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer eu esteja vivo, quer eu morra, Cristo é quem vai ser glorificado. Isso é o que nós devemos começar a trazer para a nossa vida. Quer eu esteja bem, quer eu esteja mal, o meu propósito de vida é glorificar a Jesus. Quer eu esteja bem, quer eu esteja mal, quer eu esteja com abundância, quer eu esteja com fome, com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, com paz, sem paz, com alegria, sem alegria. O que importa é que Cristo seja glorificado, engrandecido. Amém? Aí aqui do versículo 23, ele vai expor mais uma vez uma afeição muito profunda pelos filipenses. Qual? Ele diz o seguinte: irmãos, eu estou numa condição muito difícil.
eu estou pressionado de todos os lados. Por quê? Porque eu posso morrer. E bem que eu queria morrer. Porque morrer era eu encontrar Jesus. Mas também tem vocês que ainda precisam do meu serviço. Então, a minha vontade é que eu morra, para ir logo para perto de Jesus. Mas eu quero uma coisa a mais antes de ir. O quê? Alegrar vocês. Por isso, mais uma vez, retorna que o objetivo maior de Paulo, ao escrever aos Filipenses, era gerar alegria neles, em ser cristãos. Porque Paulo sabia que eles estavam começando a sofrer perseguições. Eles ainda não tinham sofrido perseguições tão fortes como eles começariam ou estariam passando naquele momento. Então Paulo diz, olha, se alegrem. Amém? E ele está dizendo, eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e ter com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo, ou seja, no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a alegria ou exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aqui é onde mostra que eles estavam começando a sofrer uma certa perseguição. Amém? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas de sofrer por Jesus. E aqui, irmãos, é tipo assim, nos mostra o quão longe nós estamos do padrão bíblico. Eu não quero romantizar o sofrimento, irmãos. Não quero. Longe de mim. Mas textos como esse mostram o quanto que a igreja hoje está longe dos padrões da igreja primitiva. Olha o que Paulo está dizendo. Para vocês foi dado um privilégio. Um privilégio. Não é o de crer somente, mas o de padecer por causa de Cristo. Então, olha o pensamento, e esse pensamento foi realmente fortemente difundido na igreja dos primeiros séculos. Paulo escreveu essa carta em 62 depois de Cristo. Amém? No ano 62, Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E essa ideia de morrer por amor ao Evangelho, de sofrer por causa de Cristo, perdurou pelo menos 10 séculos. Durou mais, mas eu estou falando de forma mais forte. Principalmente os 4 primeiros séculos, onde a galera tinha prazer de morrer por causa de Jesus. Sofrer. Não era só morrer, era sofrer. Eu já contei esse fato para alguns irmãos aqui, mas olha só, vou repetir. Um dos pais apostólicos, se eu não me engano, foi Jerônimo ou Policarpo, um dos dois, eu não lembro, certamente.
foi denunciado. Acho que foi Policarpo, mas não tenho certeza. Ou pode nem ter sido, eu não posso estar porque foram vários. Mas vamos considerar um desses dois. Ele foi preso porque pregava o evangelho. Na época que ele foi preso, não estava tendo uma perseguição muito forte, mas ele venceu um debate contra um herege da época, e o herege ficou furioso e denunciou Jerônimo, acho que era Jerônimo mesmo, de ser cristão. Embora os cristãos não estavam sendo caçados para ser mortos, né? Ou seja, tipo assim, como no tempo de Nero, né? Os cristãos estavam sendo caçados mesmo para ser mortos. Eles estavam procurando identificar quem era cristão para matar. Na época de Jerônimo não estava acontecendo isso, mas ser cristão era um crime. Então, se alguém fosse ao imperador e denunciasse que alguém era cristão, a pessoa era presa e era tentado ser forçado a negar Jesus. Se não negasse, era morto, tá? Então Jerônimo tinha sido preso, ele venceu um debate, o cara ficou furioso porque perdeu. Era muito comum a questão de debate teológico, tá? E aí foi denunciar, então ele foi preso. E quando ele estava sendo transportado para Roma para ser morto, ele soube que os crentes de Roma estavam preparando uma emboscada no meio do caminho para libertar ele. E quando ele soube disso, ele começou a escrever uma carta imediatamente. E a carta dizia: irmãos, né, de maneira resumida, sou grato pelo amor de vocês. Vocês estão mostrando que me amam, a ponto de tentar me tirar da minha condenação. Mas o que eu quero pedir para vocês é que não façam isso. Não me impeçam de morrer pelo meu Senhor. Não me impeçam de agora ser condenado e ser morto por causa do Evangelho. Porque agora, com a minha morte, eu posso selar aquilo que eu preguei em vida. E hoje, irmão, se a gente pega uma pressão grande no trabalho, a gente já quer fraquejar na fé. Não, até que encher os olhos d'água tudo bem, né? Já entra em depressão, já entra em conflito e já não quer mais nem saber de Jesus. A gente deve hoje nutrir o nosso coração com essa ideia, o mesmo que Paulo falou aqui: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para mim, o que a gente deve levar desse capítulo logo aqui é essa intencionalidade de Paulo em alegrar os filipenses por estarem sofrendo uma certa oposição porque são cristãos. E é isso que nós devemos começar a trazer para a nossa vida. Estamos sendo provados, perseguidos, sei lá, qualquer coisa. Alegrem-se. Alegrem-se. Porque se a gente morrer hoje, a gente acorda no céu. A gente acorda com Cristo. Amém? Por hoje é só. Próxima quarta-feira, capítulo 2. Hoje é muito mais apenas uma introdução. Espero que os irmãos tenham entendido. E mais uma vez eu vou reforçar: tragam coisas para anotar essas informações. Um conselho: aproveitem as minhas viagens que eu faço aqui para vocês aprenderem a viajar também.
na palavra. Eu faço umas viagens meia doida, né? Mas aproveitem isso e tentem aprender e executar quando vocês estiverem lendo, reparar nesses detalhes. Amém? Eu não vou pregar a respeito de oferta, mas você está convidado a vir ofertar. Que o Senhor, meu Deus, nos conduza em aprendizado, para que aconteça conosco a mesma coisa que Paulo estava orando pelos filipenses. Que nós aumente o nosso amor e cresça esse amor em conhecimento e discernimento, para nós termos uma noção do que é melhor, Jesus. Eu te peço que o Senhor traga a essência desse texto sobre nós, que não só em palavras ministradas, mas que nós possamos interiorizar isso, o que foi dito a partir das declarações de Paulo que nós ouvimos hoje, para vivermos conforme o padrão do teu povo daquela época, Jesus. Abençoe também, Jesus, as sementes dos teus filhos, que o Senhor faça prosperar conforme a sondagem do coração deles feita pelo Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe a intenção da colaboração feita pelos teus filhos, e na mesma proporção o Senhor